Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Um dos questionamentos que se faz ao Evangelho é o caráter dos cristãos. Gandhi outrora disse que seria cristão se não fosse os cristãos. Essa situação se estabelece por conta do problema aqui mencionado por Tiago. Tiago insiste que os cristãos não se tornem apenas ouvintes da palavra, e sim praticantes. O que transforma o caráter do ser humano não é o ouvir a palavra, mas a obediência à palavra. Há um tempo atrás, um pastor se deparou com um problema em sua comunidade religiosa. Um casamento estava a ponto de se desfazer e ele resolveu ajudar esse casal. A esposa o procurou e disse que não conseguia mais suportar o seu esposo e que a única saída era a separação. A esposa disse que o esposo era um homem extremamente violento, agredia verbalmente a sua pessoa e algumas vezes fisicamente os filhos, e ela entendia que o único caminho era a separação. O pastor teve uma conversa com o esposo e na conversa o esposo admitiu o problema que existia em seu lar. O pastor fez-lhe uma pergunta: você tem lido a Bíblia? Ele respondeu: leio todos os dias. Você conhece essa citação? Ele leu a citação. Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O homem respondeu: eu conheço essa citação. O pastor então lhe perguntou: você tem colocado em prática o conselho do apóstolo? Ele parou por um pouco, pensou e confessou: não tenho colocado isso em prática. E o pastor fez um desafio: obedeça ao que a palavra está dizendo e você salvará o seu casamento. Ele resolveu levar a sério o desafio e resolveu colocar em prática o conselho do apóstolo. O conselho então é para que a pessoa seja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para se irar. E no outro dia veio a prova. Enquanto ele estava à mesa com sua esposa e seus filhos, um incidente para prová-lo ocorreu. Um dos meninos, por descuido, acidentalmente, derramou um copo de suco sobre a mesa. Em situações anteriores, isso era motivo para uma bronca exagerada e até mesmo para a aplicação de algum castigo físico. Só que o homem lembrou do conselho de Tiago. Não agiu imediatamente. Por alguns segundos contemplou a cena, refletiu
e tomou uma decisão. Resolveu pegar uma toalha, limpou a mesa, pegou um copo, colocou novamente suco no copo e deu ao menino. Não demonstrou nenhuma irritação. A esposa e os filhos ficaram impressionados, surpresos com o que estava acontecendo em sua família. Esse comportamento, onde o homem observava, mas não reagia imediatamente, refletia antes de tomar as decisões, levou esse homem agora a ter um comportamento diferente. Se tornou um homem calmo, não impulsivo, mas um homem que agia de maneira comedida. Depois de uma semana, o pastor fez novamente uma visita ao casal e conversou com sua esposa. Ele fez a pergunta: e aí, como é que estão as coisas? Ainda está decidida a se separar do seu esposo? A resposta dela foi: não. Eu tenho um novo esposo. Ele se tornou uma nova criatura. Eu não vou me separar. Vou dar mais um tempo a ele. Porque se ele permanecer com este comportamento, eu jamais o abandonarei. Ou seja, a Bíblia não tem poder apenas sendo colocada em nossa estante, ou sobre a mesa, ou aperta no Salmo 91, ou Salmo 23, como alguns fazem. O poder da palavra consiste na obediência.